Retornando agora com a resposta da nossa interatividade, nós podemos ver aqui, né? A resposta correta é a alternativa D. Né? Então, o autocontrole emocional, a interatividade, a inteligência lógica e a psicomotricidade, né, são realmente, né, as principais qualidades desenvolvidas pelas práticas de lutas, modalidades esportivas de combate e artes marciais atuais. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar agora de características gerais, né? Então, vamos falar um pouquinho das lutas ocidentais, vamos dar alguns exemplos de lutas, as lutas asiáticas e as lutas brasileiras. O que é importante é que no curso vocês não vão estudar especificamente uma luta, né? Nós vamos falar de modo abrangente, mas é importante que a gente mostre para vocês algumas características dessas lutas, né? Então vamos falar um pouquinho das lutas ocidentais, né? Principalmente voltando lá na Grécia, né? O pancrácio, que era uma luta praticamente completa, que estava baseada nos deuses guerreiros, né? Heracles e Teseus, toda a história deles, sempre a mitologia do uso adequado da força. E a gente pode até comparar com o MMA contemporâneo, né? Que é uma luta que envolve ações de socos, chutes, agarres, estrangulamentos, restrições articulares, né? Como era o pancrácio. Também temos que lembrar que o pugilato, né, hoje chamado de boxe, e a luta livre olímpica, hoje chamada de wrestling, eram praticados nos Jogos Olímpicos gregos também. Já no Egito Antigo, aí falando antes dos gregos, pessoal, né, nós temos aí as lutas com bastões, o tartib, que eram lutas efetuadas com bastões, né? Mais ou menos como é a esgrima hoje, só que eram bastões de madeira. As lutas de agarres, vocês podem ver aí no slide algumas lutas de agarres, né? E o pugilismo e as socadas, tá? Os faraós gostavam muito das lutas, principalmente como entretenimento. As lutas ocidentais também, nós temos a esgrima, né? A esgrima significa defesa, tá? Ela é muito popular nos países anglo-saxões, no leste europeu, Hungria, República Tcheca, na França também, na Alemanha, já mais no ocidente europeu, tá? E ela foi muito popular na época que o cristianismo impôs limitações do uso do corpo, principalmente na Idade Média, né? Então, eles usavam as lutas dos cavaleiros, as justas e os duelos por meio de implementos que eram considerados como a esgrima. É uma luta bastante interessante, exige muita velocidade e também faz parte dos Jogos Olímpicos, né? Outras lutas ocidentais, nós podemos citar aí, como está no slide aparecendo para vocês, o Schwingen, na Suíça. É um festival onde participam geralmente pessoas muito fortes, né? Marceneiros, açougueiros, todos os principais, né, profissionais, fazendeiros, eles gostam de competir, né, lá na Suíça, e fica lotado, pessoal, uma coisa maravilhosa, tá? O sambo na Rússia Ocidental, sambo inclusive é uma abreviatura do sistema de luta russo, né, lá na língua russa, escrito em cirílico, tá? Na Turquia tem o Yagli Guri, que é uma luta onde eles usam roupas de couro e se besuntam de óleo, né? É muito difícil arremessar o adversário. O savate na França, que são lutas de chutes e socos, tá? Inclusive ela foi usada para treinamento de policiais no início da formação da nossa polícia militar aqui no Brasil. O jogo do pau, que são lutas de bastões que veio de Portugal, dos cajados, dos fazendeiros, dos camponeses que cuidavam dos carneiros, né, para se defender dos lobos e também dos bandidos. E a glima, que vem da Islândia, lá dos vikings, e é uma luta bastante interessante, onde você não pode olhar no olho do seu adversário, você segura numa roupa de couro que eles vestem e tem que projetar o seu adversário no solo. Lutas africanas. O que é interessante aqui, pessoal, as lutas africanas têm, basicamente, pessoal, as lutas africanas estão baseadas em lutas de agarre, tá? Então tem o lambe do Senegal, que são lutas onde eles tentam se acertar com a palma da mão no peito do seu adversário.
aquele que suportar mais ganha a luta, né? Tem a Nuba e a Calangula do Sudão, muito populares lá, também são lutas de agarre, de projetar ao solo. A Donga, na Etiópia, da mesma maneira. Vocês estão vendo aí na foto o Dambe, da Nigéria. É uma luta muito baseada nas lutas ocidentais da Macedônia, onde eles fazem a proteção de um dos braços e esse braço é que tenta acertar o oponente. E o outro só pode ser usado como defesa, não pode atacar se ele não estiver enfaixado, tá? Tem o batuque em Angola e o basula, que vem de Moçambique e também de Angola. Basicamente essas lutas que foram trazidas aqui pelos negros que foram escravizados aqui no Brasil, né? Foi o batuque e a basula. Então é importante ver aqui, isso eu vou citar daqui a pouquinho, que as lutas africanas não têm uma relação direta com a formação da capoeira brasileira, tá? Lutas asiáticas, né? Da China nós podemos citar rapidamente, são várias lutas, né, pessoal? Estou dando alguns exemplos. O Tai Chi Chuan era uma luta bastante interessante, bastante importante e era passada de família para família, né? Hoje é uma luta que é considerada interna, para autoconhecimento e busca do equilíbrio corporal interno. O Wushu, que vocês conhecem como Kung Fu, né? Kung Fu quer dizer trabalho duro, e o Sandal Sancho, que vocês estão vendo aí, o rapaz projetando o outro por cima do corpo, né? Uma luta bastante completa, parecida com o pancrácio, tá, pessoal? E ela é hoje também uma modalidade esportiva de combate. Lutas asiáticas. Na Índia, nós temos a yoga, muito pouca gente sabe que a yoga é uma luta, né, pessoal? Ela era uma luta lá dos brahmanes e dos ascetas, né? E hoje também é uma luta interna. Vocês podem ver uma posição aí de um chute lateral extremamente complexo, né, baseado em movimentos de animais. O Kalaripayattu, né, onde vocês estão vendo aí uma demonstração do lado direito, né, uma demonstração de movimentos, é considerada uma das lutas mais antigas do mundo. E o Gatka, que eram lutas da Índia também com espadas, com armamentos ferrosos. Já no Japão, nós temos o Aikido e o Kendo, muito populares. Vocês estão vendo uma setinha aí, o Aikido, ele faz as restrições articulares aí no punho do oponente, e é uma luta que não é institucionalizada, é uma luta para defesa pessoal ou para autoconhecimento. Ela não pode ser esportiva, segundo seu fundador. E o Kendo, que está baseado no estudo do uso das espadas, né? Aí no caso vocês estão vendo um ataque ao corte, seria do punho do oponente. Obviamente o Kendo hoje usa espadas de bambu, né? E tem todo um aparato de proteção. Lutas asiáticas também do Japão, nós temos o Jujutsu, que foi criado basicamente pelos samurais quando eles estavam sem armas, né? Então, eles desenvolveram técnicas para que pudessem continuar lutando sem armas, né? Então, baseados aí em estrangulamentos, restrições articulares, e o Karatê, que foi sistematizado de lutas que vinham da região onde foram proibidos, né? Basicamente quando o Japão invadiu algumas ilhas do sul, principalmente Okinawa, e então eles desenvolveram as lutas sem armas, né? Então o Karatê significa, né, mãos vazias, né? Então ações com mãos vazias, quer dizer sem armas, tá? Nós temos o Sumo no Japão, vocês estão vendo aí novamente o Sumo, ele é disputado e gera milhares de dólares, tá, pessoal? Fica lotado, né, os estádios lá, os ginásios. O Sumo está baseado na história do Japão, dos deuses que eram homenageados, né, por essas lutas, porque eles protegiam a ilha, né? Então, o Japão nunca foi invadido, na verdade, até na Segunda Guerra ele não foi invadido, ele se rendeu por causa, vocês já sabem, da bomba atômica, mas ele nunca foi invadido, né? Então, eles faziam essas lutas em homenagem, tá? E no Sumo também, pessoal, também pode ser baseado, né, a origem dele referente a luta dos ursos também, né? Então, muito parecido com a luta dos ursos, né? No Japão também, pessoal, nós temos o judô, né? O judô é um esporte bastante popular, praticado em mais de 150 países,
tá, pessoal? O judô é hoje uma das modalidades esportivas de combate mais praticada no mundo todo. Para vocês terem uma ideia, até grandes personalidades políticas, como por exemplo o presidente Putin da Rússia, é faixa preta de judô, né? E são lutas sistematizadas, e ela foi criada, antes de ser um esporte de combate, ela foi criada por Jigoro Kano para ser uma modalidade educacional. A luta servindo como o desenvolvimento intelectual, espiritual e corporal, tá? Agora a gente vai para a Coreia, né, e a gente vê já o Hapkido e o Taekwondo. O Taekwondo vem da origem do Cheonggido, né, e é uma luta, vocês estão vendo aqui, sistematizada, né, como esporte de combate, mas ela foi criada pelo general Choi para ser treinamento militar, né, e eles usam muito os chutes, né, os socos também, mas é muito pouco que se vê nas competições. Eles geralmente usam os chutes, né. Já do outro lado você vê o Hapkido. O Hapkido é uma luta como o Aikido, né, baseado em ações de defesa pessoal, de controle das articulações, tá? E para que você possa dominar o seu adversário sem exterminá-lo, tá? Então o Hapkido também foi criado na Coreia, na região da Península Coreana, tá? Lutas asiáticas de outros países, nós temos o Muay Thai na Tailândia, né? Ela vem lá da antiga região do Camboja, do Angkor. De lá também vem a luta Viet Vo Dao, o Kwang Do e o Wing Tsu, que eu chamo a atenção, né? Também chamada como Wing Chun, lá do Vietnã, que é a única luta sistematizada, organizada por uma mulher. Né? Quem gosta de filmes pode ver, né, o Clã das Adagas Voadoras, vai ver o uso do Wing Tsu, que são movimentos bastante rápidos, né? Assim como o Cálice lá nas Filipinas, o Arni de Mano na Indonésia, que são lutas que eram realizadas pelos monges da Indonésia, tá? O Arni de Mano. O Kurashi no Uzbequistão, no Irã, na Pérsia é muito popular, né? E o Bayaridax e o Bok na Mongólia. Na Mongólia tem que chamar a atenção de uma coisa interessante. Na Mongólia, como se fosse o futebol, eles lutam. Então, em todas as ruas, as crianças estão se pegando, se jogando no chão. Eles gostam de se abraçar e projetar o outro ao solo. Então, é uma luta muito comum, como se fosse o tênis de mesa na China, o basquete nos Estados Unidos e o futebol aqui no Brasil, tá? Das lutas brasileiras, eu tenho que citar o Maraná e o Shondaro, ou Shondaro. São lutas indígenas baseadas em esquivas, em saltitos, em gingas, e elas são precursoras, segundo os últimos estudos científicos e acadêmicos, precursoras da formação da capoeira. A capoeira já era, né, talvez, uma das lutas brasileiras mais conhecidas, né, e hoje como esporte nacional, né, considerado modalidade aí pela ONU, né, como uma modalidade esportiva brasileira, né, a capoeira provém das lutas indígenas. Obviamente, os escravos, né, negros se apropriaram da capoeira para lutar contra a opressão, obviamente, né, eles eram oprimidos aqui e eles usaram, né, os conhecimentos que eles tiveram dos indígenas, porque eles ficavam presos todos na mesma, né, nas mesmas senzalas, né? E aí eles aprenderam as lutas e sistematizaram e se apropriaram e utilizaram, e a capoeira se difundiu para o mundo todo, né? Temos o Uka-Uka, a luta Marajoara, o Idiaçu, a Pencuti, que são lutas, a luta Marajoara vem lá do Amapá, o Apencuti e Idiaçu, a Briga de Gala, Derruba-Toco, são lutas mais da região indígena central brasileira. Vocês podem ver aí, né, o exemplo da capoeira, né? E também vocês podem ver o Uka-Uka aí, que são lutas onde você fica ajoelhado, eles amarram faixas no joelho e tentam derrubar o seu colega e já saem aí totalmente abraçados, sem qualquer tipo de disputa, rivalidade, porque eles sabem que amanhã o seu adversário pode te vencer, tá? Chegamos então à interatividade dessa aula.
E eu gostaria que vocês assinalassem a alternativa absolutamente correta, que aponta quais são as principais peculiaridades observadas nas lutas humanas. Eu apresentei várias lutas aí para vocês, né? Quais são essas características que se observam? Vamos lá. Alternativa A, uso de implementos, trajes, regras e ações com ou sem contato corporal direto. B, presença de equipes, uso de bolas e redes de separação. C, praticadas exclusivamente por homens e para conquista de medalhas. D, violência explícita e são apenas por contato corporal. E E, ataque e defesa corporal sem regras, visando exterminar o oponente. Voltamos em breve com a resposta.